Olá, pessoal. Vamos começar a falar aqui sobre a expressão geral dos arcos, tá? De que maneira a gente pode melhorar a escrita dessa expressão, tá? Eu coloquei 3 exemplos possíveis aqui, vamos trabalhar com o primeiro. Olha só, eu coloquei em destaque aqui um ângulo de 90 graus, que já é conhecido de vocês. Mas esse ponto, esse lugar geométrico, ele pertence só a 90 graus? Na primeira volta eu concordo, ele é π sobre 2, na primeira volta positiva. Na segunda volta positiva, eu tenho que somar 2π, porque eu dei mais uma volta. Fazendo as contas aqui, 2 dividido por 2 dá 1 vezes π, 2 dividido por 1, 2 vezes 2, 4. Então, você fecha 5π sobre 2. Então, eu tenho mais uma possibilidade para esse lugar geométrico. Vamos pegar a terceira volta. Igual a π sobre 2, mas eu estou somando, gente, 2π. Então, na verdade, não é mais 2π, seria 4π, né? Então, ficaria aqui 2 dividido por 2 dá 1 vezes π, mais 2 dividido por 1, 2 vezes 4, 8. E eu vou encontrar aqui 9π sobre 2. Então, tenho mais um lugar geométrico aqui. Ok, e também na volta negativa, né? Na primeira volta negativa, esse lugar aqui vai ser menos 3π sobre 2. Só que existem questões, pessoal, que você não pode ficar escrevendo todos os valores possíveis, não, tá? Existem questões que você pode melhorar a escrita disso daí, tá? Então, imagina se eu for escrever todos os números que passam aqui em cima. Vocês concordam que seriam infinitas possibilidades? Então, por isso que existe a expressão geral dos arcos. E de que maneira que a gente pode montar essa expressão? A gente chama de x qualquer número que passar nesse mesmo lugar geométrico. Então, ficaria assim, ó, x é igual ao primeiro ângulo da primeira volta, mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Vamos traduzir, então, isso daí. Pessoal, esse k representa quantidade de voltas. Esse π sobre 2 representa a primeira volta. Professora, mas você já explicou isso? Sim, já expliquei. Mas aqui, gente, é a possibilidade mais simples que a gente tem. Quando eu coloco aqui, ó, esse pertencente aos inteiros, ao conjunto dos inteiros, eu estou afirmando que essas voltas podem ser tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Então, eu acabei de escrever a expressão geral dos arcos para somente um ponto, que foi esse 90 aqui, ó, só para esse 90. Agora, vamos pensar na segunda possibilidade, tá? Que a gente ainda não tinha feito questão assim. Segunda possibilidade, observa que eu coloquei 2 pontos em destaque nessa circunferência. 0 grau e π, 180 graus. Então, eu tenho que criar uma expressão para representar esse ponto. Então, se eu passar em cima do ponto E várias vezes, eu vou ter 0 grau, 2π, 360, 4π, e por aí vai. Eu tenho uma infinidade de possibilidades. Se eu passar em cima do ponto D, eu teria π, dou mais uma volta, 3π, mais uma volta, 5π, e uma infinidade de respostas. Mas existe uma expressão que representa todos esses pontos, uma única expressão. Como que você vai montar essa expressão? Basicamente parecida com essa daqui. Mas a diferença do primeiro exemplo para o segundo é o seguinte, gente. No primeiro exemplo, eu só tenho um ponto de referência. Essa circunferência não foi dividida em partes iguais. Só tem um ponto. Já nessa segunda circunferência aqui, ó, observa que ela foi dividida em 2 partes iguais. Eu tenho essa parte aqui, ó, que é a primeira parte, e tenho essa aqui. Eu dividi minha circunferência em partes iguais. Quando isso acontece, eu posso simplificar minha expressão. Então, a minha expressão ela vai ficar assim, ó, igual a outra, começa igual a outra. X pertence aos reais, tal que... Aí, você vai pegar
o primeiro valor aqui, ó, de referência. Meu primeiro valor é esse. Tá aqui, 0 grau, mais 2k π, com k pertencente aos inteiros. Aí você me fala, mas não mudou nada. Mudou, pessoal. O que mudou foi isso aqui, ó. Lembra que eu falei que ela dividiu em duas partes iguais? Então, eu posso cortar esse 2, e a minha nova escrita, ela vai ficar assim, ó. X pertence aos reais, tal que 0 você coloca ou não, se não colocar tá tudo bem. K com K pertencente aos inteiros. Então, essa é a minha possibilidade de escrever essa expressão nos arcos, ok? Vamos ver se vocês pegaram a ideia, pessoal. Último exemplo. Eu tenho essa circunferência aqui. Ela foi dividida, dá para perceber, em 3 partes iguais. Eu vou dar um destaque aqui para vocês, ó. Primeira parte. Segunda parte. E terceira parte. Você consegue perceber que dividiu em partes iguais. Se dividiu em partes iguais, eu posso representar, fazer uma expressão para essa posição aqui, só com sem a necessidade de escrever todos os ângulos. Como que seria, então, essa expressão? Você vai escrever assim, ó. X pertence aos reais, tal que primeiro ângulo, mais 2kπ, 2kπ vem sempre todos, tá? Com K pertencente aos inteiros. Mas o que que a gente percebeu aqui, gente? A gente percebeu que a circunferência foi dividida em 3 partes iguais. Então, a expressão geral fica assim. Nesse caso, não houve a necessidade de simplificar, porque 2 e 3 não dá para simplificar, tá? Se você ignorar esse 0 e simplesmente escrever x pertence aos reais, tal que 2kπ sobre 3 com k pertencente aos inteiros, também tá valendo. É a mesma coisa. Tranquilo? Professora, você mostrou exemplos com 2 partes iguais, com 3 partes iguais, e se não tiver nenhuma parte igual? A divisão não ficou em partes iguais. Pessoal, se não ficou em partes iguais, vocês têm que escrever a quantidade de raízes, né, que seriam essas imagens aqui, 3, 4, 5, cada uma das fórmulas, tá? Por exemplo, essa possibilidade aqui agora, ó. Eu tenho essa circunferência e eu vou colocar esse ponto como referência, tá? Esse ponto, esse e esse aqui. Vocês conseguem perceber que não foi dividido em partes iguais? Observa que de ponto a ponto, de raiz a raiz, não tem o mesmo valor. Aqui, ó, eu tenho 90 graus. Aqui é bem evidente que eu tenho mais do que 90, passou. Então, você não tem partes iguais. Se você não tem partes iguais, você tem que escrever uma expressão geral para esse ponto, mais uma para essa e mais uma para essa. Se não, tá em partes iguais, partes diferentes, tá? Partes diferentes. Se tá em partes diferentes, a gente não escreve, a gente escreve uma expressão geral para cada ponto, ok? Então, gente, para simplificar as coisas, você vai escrever sempre assim, ó. X pertence aos reais, tal que... Aí, aqui você vai escrever a sua primeira resposta imediatamente depois do 0, tá? Alfa, vou colocar alfa. Mais 2kπ dividido por n, onde n são partes iguais. Com k pertencente aos inteiros. Tranquilo? Então, essa expressão aqui vai representar qualquer circunferência que você tiver, tá? Dependendo das quantidades de raízes. Tranquilo? Então, é isso. O dever que vocês têm para fazer, eu vou colocar no próximo quadro.
Obrigada.